Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui novamente, professora Lucimara, para mais uma semana de aula de língua portuguesa. Vamos então pegar o nosso material para a aula de hoje? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar do material, então separa o materialzinho lá de vocês, caderno, lápis, caneta, borracha, tá? Depois de separado, então nós temos 2 objetivos para hoje. O primeiro objetivo é identificar a ideia central do texto e o segundo é identificar o caráter polissêmico das palavras, tá? Depois a gente vai ver direitinho o que é isso. Para começarmos, então, eu quero que vocês leiam essa palavra que está aí na tela, tá? E pensem o que vem à cabeça de vocês quando vocês leem essa palavra ou quando vocês ouvem essa palavra, a palavra macacos. Né? O que vocês imaginam? Bem, pode ser que alguns de vocês tenham imaginado o animal macaco, que é o mais comum, né? Eu, pelo menos, quando eu ouço macaco, já vem ali esse animalzinho todo simpático. Porém, talvez tenham pessoas que tenham conhecimento de que macaco é um signo chinês e tenham lembrado do macaco enquanto signo chinês. Temos também o macaco como uma ferramenta, né, que auxilia lá na troca de pneu de carro. E temos também um macaco que pode ser um macaco de brinquedo, que relembra o animal, mas é um macaco de brinquedo. Então, para nós conseguirmos atingir o nosso primeiro objetivo de hoje, que é entender, né, e identificar a ideia central do texto, nós vamos trabalhar agora com alguns textos com o título Macacos ou Macaco. E durante a leitura, a gente vai, né, estar notando sobre qual desses macacos esse texto estará falando, tá bom? Vamos então para o nosso texto número 1. Acompanhe a leitura com a professora. Então, os macacos. O tamanho dos macacos varia muito. O saguilhãozinho mede apenas 14 centímetros, sem contar a cauda. Os maiores babuínos podem chegar a 1,15 metros. Os macacos usam os 4 membros, 2 pernas e 2 braços para se locomover. Os pés e as mãos servem para se agarrar aos galhos das árvores. A maior parte do corpo dos macacos é coberta de pelos. Alguns têm áreas peladas na face e nas nádegas. Mandris machos e outras espécies apresentam pele de cores vivas nessas áreas sem pelos. Na maioria dos macacos, a cara é levemente achatada. No entanto, babuínos e mandris têm caras parecidas com as de cães, com focinhos proeminentes. Então aqui, né, é a referência, né, da onde que a professora tirou esse texto. Bom, então vamos pensar lá. O título desse primeiro texto nosso era Os Macacos. Agora, qual que era o assunto principal desse texto? Então, sobre o que se trata esse texto? Ah, professora, se trata sobre os macacos, sim, mas o que fala dos macacos? Fala sobre alimentação, fala sobre como ele é, fala, né, onde ele vive, o que está falando sobre o macaco. Então, essa vai ser a ideia central do texto, o assunto principal do texto. Então, nesse primeiro texto, falava bastante sobre as características do macaco. Então, o assunto principal desse nosso primeiro texto é, né, as características do macaco. Vamos agora para o texto número 2. Bem, então o texto número 2, o título Macaco. Vamos lá acompanhar a leitura com a professora. O macaco é um dos animais do ciclo de 12 anos que aparece no zodíaco da astrologia chinesa e no calendário chinês. O macaco é inteligente, tem senso de humor e originalidade. Prático, cumpre seus planos com sucesso. Também é curioso, observador, amigável e introvertido. Geralmente são extremamente versáteis e podem se sair bem em praticamente qualquer coisa.
Macacos mais velhos e sábios são capazes de canalizar suas imaginações energéticas e férteis na solução de problemas extremamente complexos. Então, pessoal, vejam bem que nesse texto, se a gente for só pelo título, macaco, né, a gente não consegue imaginar sobre qual macaco está falando. Então, por isso, a gente precisa de uma leitura geral do texto. A gente precisa ler esse texto, né, do começo ao fim, para a gente saber sobre o que ele está falando. Bem, o título, então, desse texto número 2 é macaco. Bom, qual que é o assunto principal? Qual que é a ideia principal desse texto? Sobre o que ele está falando? Ele está falando sobre macaco como um dos animais do zodíaco chinês, né? Então, está falando sobre o signo chinês macaco, porque lá, né, eles têm aí os animais como signo. Nós temos mais ainda alguns textos com, né, o título aqui macaco. Texto 3, macaco. Richard Jungjun criou o primeiro macaco hidráulico em 1851. O macaco hidráulico é uma máquina que permite ao seu operador erguer objetos pesados com relativa facilidade. É uma ferramenta utilizada para auxiliar a troca dos pneus de carros. O nome macaco veio devido ao marketing de uma empresa norte-americana que fabricava esta ferramenta na época do filme King Kong. Para associar a ferramenta a algo de muita força, a empresa começou a chamá-la de monkey, que é macaco em inglês. Com a fortíssima influência da indústria cinematográfica de Hollywood, servindo de base para a ideia da empresa, logo esse nome, associado ao grande gorila dos filmes, se difundiu em todo o mundo. E hoje o macaco hidráulico tem esse nome por conta dessa ação de marketing. Então vejam, pessoal, se nós apenas lêssemos o título, né, macaco, talvez nunca se passasse pela nossa cabeça que o texto ia estar falando sobre o macaco hidráulico, tá? Então, lendo o texto, a gente descobre que o macaco tratado nele é, né, esse macaco como ferramenta. E, né, aqui a gente tem como a ideia principal, o assunto principal, né, a forma como se originou o nome desse instrumento sendo, né, macaco. Então, por que, né, esse instrumento é chamado de macaco? Então, né, a origem do nome da ferramenta macaco hidráulico é o assunto principal do texto, porque ele começa falando sobre a criação do macaco hidráulico e ele vai depois, né, falando como que surgiu esse nome. Temos agora um último texto com o título macaco. Vamos então para a leitura lá. Acompanhem na tela. Descrição. Macaco Murphy da estrela. Novo, guardado desde 1987 e jamais utilizado por criança. Imite o som quando aperta a barriga. Som alto e nítido. Acompanhe a caixa original. Ver detalhes na foto. Enviamos pelo Mercado Envios para qualquer lugar do Brasil. Valor R$ 199. Tire suas dúvidas à vontade. Então, aqui nós temos um texto, né, que é um texto que está fazendo o quê? Né? É uma propaganda, é um texto que está vendendo um macaco. Né? Então, talvez lendo o título, né, a gente imaginasse lá o animal macaco, mas não saberia que se tratava, né, da venda de um produto. Se bem que, olhando para a estrutura desse texto, para a forma como o texto é estruturado, é um texto que, ao a gente olhar ele, a gente já vê, né, que é um texto que vai estar aí tratando de uma venda, porque a gente vai estar vendo algumas informações já claras aí. Né? Então, o título do texto, macaco. E a ideia principal, o assunto principal é a venda, né, de um macaco de brinquedo, o Murphy aí, né? Bem, agora, né, eu trouxe uma outra palavra aqui para vocês pensarem, aviãozinho, né? Então, também trouxe alguns textos para a gente estar vendo sobre o que vai estar falando. Ah, professora, mas se é sobre aviãozinho, está falando sobre um aviãozinho. Tá, que tipo de aviãozinho será esse? Então, vamos para o texto número 1. Aviãozinho. Esse é o tipo mais simples de aviãozinho de papel para quem está começando na arte das dobraduras. Passo 1.
dobre uma folha de papel tipo carta 22 por 28 ao meio. Passo 2, desdobre a folha e depois dobre as pontas superiores até a marca no centro. Passo 3, dobre as pontas laterais até o centro. Passo 4, dobre o aviãozinho ao meio. Passo 5, dobre as asas do avião até a parte de baixo em cada lado e depois levante novamente. Seu aviãozinho de papel está pronto para ser lançado. Bem, então aqui nós temos um texto instrucional, né? Um texto que está dando uma instrução, né? Um texto que está ensinando como fazer um avião de papel, né? A dobradura aqui de um aviãozinho, né? Então, o título, né, era aviãozinho. Qual que era a ideia principal desse texto? Qual que era o assunto principal? Era como fazer um aviãozinho de papel. Eu acredito que todos vocês aí lembraram de aviãozinho de papel, né? Quando a professora falou aviãozinho, com certeza muitos lembraram desse tipo de aviãozinho. Vamos agora para o texto 2. Aviãozinho. O menor avião do mundo, com tamanho um pouco maior que o de uma moeda, foi apresentado por cientistas da Universidade Técnica de Delft, em La Haye, na Holanda, informa a agência F. A aeronave pesa 3 gramas e tem cerca de 10 centímetros de comprimento. Semelhante a uma libélula, o novo Delphi Micro pode alcançar 18 km por hora em um voo, além de contar com uma câmera e um microcomputador. Os pesquisadores holandeses projetaram o pequeno avião que funciona por controle remoto para operações de reconhecimento em áreas de difícil acesso. Então veja que interessante, né, pessoal? Aqui é o aviãozinho como o menor avião do mundo, né? Então não é um avião de brinquedo, é um avião realmente de verdade que funciona controle remoto para estar nesses lugares de difícil acesso, estar filmando esses lugares. Então aqui nós temos como título, né, continua aviãozinho igual o título lá do aviãozinho de papel, porém o assunto principal, né, depois que nós lemos o texto, nós descobrimos que é o menor avião do mundo. E olha que legal, né, fala ali que ele é um pouco maior que uma moeda, né, então aqui está comparando e ele parece mesmo uma libélula, né, e como fala ali 3 gramas, então ele é bem levezinho. Bom, o nosso último texto sobre aviãozinho. Vende-se aviãozinho movido a pilha com som e luzes coloridas que piscam enquanto ele se movimenta com o sistema bate e volta. Informações do produto. Brinquedo avião a pilha, bate e volta. Funciona com 3 pilhas AA não inclusas. Faz som de avião, acende luzes nas asas, nas turbinas e em cima. Tamanho 23 centímetros, largura entre as asas 26 centímetros, altura 9 centímetros, idade maiores de 3, garantia somente contra defeitos de fabricação. Então veja que o título, né, continuou igual os 3 textos. Os 3 textos que a professora leu, o título era o mesmo, aviãozinho, não mudava nada, né? Porém, o assunto dele era completamente diferente, né? Então tínhamos o aviãozinho de papel, tínhamos o menor avião do mundo e agora, né, como assunto principal, um avião de brinquedo. Então, né, nós devemos ter muito cuidado quando formos ler um texto, formos interpretar, para que a gente consiga realmente entender o assunto, entender do que se trata. E isso, né, o título ele nos dá pistas, porém ele não dá a resposta, né? Então por isso é importante que eu leia o texto todo, que eu leia quando tem subtítulos, né? A professora Maria Rosa trabalhou isso, então que a gente leia o subtítulo também para a gente saber, né, o que mais vai ser tratado nesse texto. Mas a gente tem que ter essa leitura geral do texto para a gente realmente saber o assunto, a ideia central dele. Bem, por exemplo agora, né, nesse texto aqui, o título Dentes Limpinhos. À primeira vista, qual que é a ideia que vem aí na cabecinha de vocês, né? Com certeza, vocês vão dizer para mim, professora, é um texto que vai estar falando sobre a higiene bucal, é um texto que vai estar, né, falando sobre os dentes limpos. Mas vamos ler então o texto para a gente ver um pouquinho como, né, apesar de ter relação com o título, o assunto é outro.
Então, dentes limpinhos. As primeiras escovas de dentes surgiram na China por volta de 1498. Eram feitas de pelos de porco trançados em varinhas de bambu. Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo, que não eram ainda o material ideal, pois juntavam umidade e criavam mofo. A melhor solução apareceu em 1938, quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon usadas até hoje. Então, esse texto a professora tirou da revista Recreio. Olha só, imagine a gente escovando o dente com uma escova dessa, né? Não devia ser nada agradável. Então, vejam que aqui o título é Dentes Limpinhos. Porém, a gente vê assim que ele não trata sobre os dentes, ele vai tratar, né, sobre a escova. Então, tem relação, porém o título ele dá uma enganada. Então, olha lá, ó, a ideia central do texto é: letra A, a utilidade dos animais. Não, né? Até fala que foi usado o pelo dos animais, mas não está falando sobre a utilidade dos animais como um todo. Letra B, higiene dental. Então, não fala sobre a higiene, fala sobre um produto que a gente usa para a higiene dental, mas o texto em si não fala sobre a higiene dental. Letra C, do pelo dos animais, cita, né, o pelo, mas não está tratando sobre isso. Sobre a invenção da escova de dente? Sim. Então, esse texto ele vai estar, né, tratando sobre a invenção da escova de dente. Então, o tema principal dele, a ideia central, o assunto central é a invenção da escova de dente. Bom, agora nós vamos olhar dois textos, tá? E vamos fazer um comparativo entre eles. O primeiro é esse aqui, Manual de Etiqueta Sustentável. Passe adiante este manual. Discuta-o com os amigos, vizinhos, o pessoal do prédio. Disseminar as práticas aqui sugeridas é uma atitude sustentável. Depois de lido e discutido, recicle a revista ou faça origamis, calço de mesa. Aproveite o embalo para ajudar uma ONG. Melhor, invente sua própria ONG e cobre ações de seus representantes. O futuro a gente faz agora. Então, esse textinho, à primeira vista, pode soar meio estranho, né? Mas aqui, então, é um texto que foi tirado de um manual, um manual sobre, né, atitudes sustentáveis, sobre formas de cuidar do meio ambiente. E o que está falando aqui? Para a gente disseminar isso, então para a gente passar adiante essas ideias. E para a gente, assim, ter uma atitude sustentável, a gente começar com o próprio manual, reciclando, né, fazendo dobradura, colocando como um calço, enfim, inventando alguma coisa para que a gente não guarde só para a gente isso, mas que a gente passe adiante. Agora vamos comparar com o segundo texto, ó. Nossas ideias comprometidas com o bem comum são como sementes. Se as guardamos, nunca darão frutos. Se as distribuímos, estamos possibilitando que os outros as plantem e colham os frutos de um novo mundo, melhor e possível. Então vejam aqui, aqui está falando ideias como semente, né? Que assim como a semente a gente não pode guardar nossas ideias, nós temos que distribuir para que essas ideias deem fruto, assim como sementes. Então, se nós notarmos os dois textos, né, os textos lidos tratam do mesmo assunto. Então, sobre o que eles falam? Letra A, a necessidade de plantar árvore. Letra B, a valorização da conversa entre amigos. Letra C, a importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Letra D, os cuidados que devemos ter ao plantar e colher. Então, o que vocês acham aqui, né? Qual é o assunto principal dos dois textos, né? Sobre o que os dois textos falam? Eles falam sobre várias ali, eles dão pistas sobre várias atitudes com relação ao meio ambiente. Mas o que está ali realmente, né, falando é a questão C, né? A importância de partilhar ideias e práticas visando o bem comum. Bom, agora eu trouxe uma outra palavra aqui para vocês observarem, tá? A palavra nota. Então, lendo a palavra nota, o que vocês imaginam, né? O que vem na cabecinha de vocês? Pensaram aí? Para me ajudar com essa questão da nota, eu convidei alguns alunos lá da Escola Heitor para eles partilharem com a gente algumas frases que tenham a palavra nota, tá? Então,
vocês vão ouvindo aí as frases e vão vendo se a nota que vocês pensaram está na frase que algum deles falaram, tá bom? Vamos lá então? Olá, eu sou a Ana Irene do 5º ano da Escola Intergrita e eu vim apresentar a frase. Minha mãe sempre exige notas fiscais nas compras. Então, tchau, um beijo para todos os professores, estou com muitas saudades. Meu nome é Laís Emanuele, estudo no 5º ano da Escola Heitor Ditzel. A minha frase é: eu tiro nota boa nas avaliações. Tchau, beijo! Oi, tá tudo bem? Eu sou o William, um aluno do 4º ano da Escola Prefeita Heitor Ditzel. A minha frase é: eu tenho essa nota. Você tem troco? Olá, meu nome é Isabelle, eu estudo na Escola Heitor e estou no 4º ano. A minha frase é: eu vi uma nota de esclarecimento sobre o coronavírus. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou do 4º ano de estudo na Escola Heitor. E a minha frase é: eu sei as notas musicais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó é pena de alguém. Ré, eu ando para trás. Mi, assim eu chamo a mim. Fá, de fato sou capaz. Sol que brilha no verão. Lá é lá no cafundó. Si indica a condição. E de novo vem o dó. Ó, ó. Tchau, pessoal. Então vejam, será que a palavra nota, da forma como vocês imaginaram, estava em alguma dessas frases? Então vamos analisar aqui cada uma delas para a gente ver um pouquinho sobre o significado da palavra nota. Bem, então a primeira frase: minha mãe sempre exige a nota fiscal nas compras. Bom, então aqui a palavra nota, significa nota fiscal, um documento que registra o total das despesas. A outra frase: eu tiro nota boa nas avaliações. Então, aqui nota enquanto boletim, enquanto avaliação acadêmica, Então, é um exame ou um concurso, tá? Só tenho essa nota. Você tem troco? Aqui nós temos a nota enquanto dinheiro, cédula, papel moeda, Vejam bem, nós já vimos 3 frases, em cada uma delas a palavra nota está tendo um significado diferente, tá? Vamos lá então, que ainda temos mais 2. Eu li uma nota de esclarecimento sobre o coronavírus. Então aqui, nota como nota de esclarecimento, que significa uma breve comunicação escrita, falando um pouquinho sobre aquele assunto. E a última frase: eu sei as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, nota como um sinal gráfico representativo da altura e da duração de um show. Cada uma das notas musicais. E talvez vocês aí em casa tenham lembrado de nota ainda com outro significado, tá? Por que ocorre isso então? Nós já vamos ver qual que é o segredo, dessas palavras que adquirem vários significados conforme a gente vai usando elas. Vamos lá então? Quando uma mesma palavra tem seu sentido alterado ao ser usada em situações diferentes ou com intencionalidades diferentes, dizemos que essa palavra é polissêmica. Então, polissemia. O que é a polissemia? A palavra tem sua origem no grego poli, muitos, mas mais sema, que significa significados. Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos sempre relacionados entre si. Então, o que a professora quer dizer aqui com sentidos relacionados entre si? Que na polissemia a palavra não perde o seu sentido básico, tá? Então, por mais que ela vá adquirindo outros sentidos, mas são sentidos relacionados. Por exemplo, se nós formos procurar no dicionário a palavra nota, nós vamos achar lá, nesse pedacinho que eu trouxe aqui para vocês,
tem 10 verbetes sobre a palavra nota, né? Então, eu ali tá pintadinho de amarelo, né? Os que foram usados nas frases hoje pelos alunos lá da escola, então eles estão pintadinho de amarelo. Mas se nós pegarmos o primeiro verbete, fala ali, ó, marca para assinalar algo. Então, nota, marca para assinalar algo. E se nós formos vendo os outros significados que foram empregados nas frases, a gente vai ter esse primeiro conceito, uma marca em todos eles. Porque se nós formos pegar lá, né, minha mãe exige nota fiscal. Então, a nota fiscal é uma marca de uma compra feita. Eu tenho essa nota, né, a cédula, é uma marca, né, nós temos uma marca ali do quanto aquele dinheiro significa. Nota, né, em um boletim, eu sempre tiro nota boa, então um sinal, uma marca. Então a polissemia, ela tem essa característica, apesar da palavra ter sentidos diferentes, a gente consegue relacioná-los entre eles. Vocês vão ver e talvez já viram que nós temos outras palavras que também são escritas da mesma forma ou tem o som parecido na hora que falamos, mas são escritas de forma diferente, mas na hora que a gente fala parece que a gente está falando a mesma palavra, que não são polissêmicas. Aí a gente diz que elas são palavras homônimas, tá? Mas esse a professora não vai explicar hoje. Então hoje a gente vai ver essas palavras que elas têm os sentidos relacionados, apesar de terem vários sentidos quando a gente usa ela. Eu acho que vocês, não sei se vocês lembram, mas lá nas aulas do professor Fernando, ele comentou um pouquinho sobre as palavras que são usadas num sentido figurado, né? O sentido figurado, ele entra aqui na polissemia, porque a palavra continua, né? Apesar dela ganhar um significado diferente, mas ela continua com a essência dela. Vamos ver mais alguns exemplos para vocês entenderem melhor? A palavra fera. Então, olha lá. É preciso domar a fera antes de adestrá-la. Então, quando eu falo essa frase, a gente vai, né, relacionar com o animal feroz, fera enquanto um animal feroz. Se eu falar essa aqui, ó, Camila é uma fera em informática, né? Significa o quê? Que ela é muito boa naquilo, ela tem muitos conhecimentos. Então, por mais que aqui não seja um animal feroz, mas quando eu falo um animal feroz, eu estou me referindo que aquele animal é o melhor, é o mais bravo, né? O mais talvez forte, ele é um animal feroz. Então, quando eu falo que Camila é fera, é porque ela é muito boa naquilo. Da mesma forma que quando a gente fala, ela ficou uma fera porque ele estragou a almofada, eu sei que ela é porque ela ficou brava, furiosa. E se nós formos procurar no dicionário a palavra fera, nós vamos encontrar, né, escrito lá fera, animal feroz, e pode ser que embaixo esteja escrito ali, pessoa brava, alguma coisa assim, que a professora esqueceu de falar ali na hora da nota, né, que quando a professora mostrou ali do dicionário, todos os verbetes, vocês viram que todos estão juntos, né? Então, na polissemia acontece isso, se eu for procurar a palavra no dicionário, todos os significados estão juntos. Naquela outra palavra que a professora falou lá, que são palavras homônias, as palavras vão estar escritas separadas, porque o sentido dela e a origem dela é diferente, tá bom? Outra palavra, cabeça. Então, ela sentiu dor de cabeça ontem. Então, aqui, né, cabeça como parte do corpo humano. Foi preso acusado de ser o cabeça do golpe. Então, o cabeça, o líder, o chefe. A despesa ficou em R$10 por cabeça. Já ouviram isso? Ficou R$10 por cabeça. Então, por pessoa, cada pessoa tem que pagar R$10. Ele vive tendo problemas, pois é um moço sem cabeça. Aqui, né, essa frase é igual àquela que o professor Fernando lá trabalhou nas aulas dele, no sentido figurativo. Não significa que ele está sem a cabeça, mas significa que ele está sem juízo. Então vejam que todos esses significados, eles se relacionam com a parte do corpo, porque nós, né, temos essa ideia, e realmente é assim, né, o nosso cérebro fica na nossa cabeça. Então a cabeça, né, a parte pensante, a parte mandante. Então quando eu falo parte do corpo, falo líder, falo a pessoa, falo juízo, eu sei, né, que é
todas elas se relacionam à parte do corpo. Eu sei por que eu estou usando o termo cabeça. Bom, então agora a gente vai ver um pouquinho aqui a questão dos objetivos da aula. Então a professora falou rapidinho, né? Vocês vão ter algumas tarefas para fazer, né, no material complementar. Hoje é segunda-feira, talvez vocês já tenham pego na escola, talvez ainda não, mas as tarefinhas vão estar lá para que a gente possa alcançar melhor esses objetivos e na próxima aula a professora vai estar corrigindo. Então, ó, identifica a ideia central do texto. Nós conseguimos alcançar isso? Vocês conseguiram entender que para a gente saber a ideia central, a gente tem que ler o texto todo? Né? A gente não pode ficar só no título, a gente tem que ter a leitura total do texto. Se vocês entenderam isso, a gente alcançou esse objetivo. O objetivo segundo aqui, identificar o caráter polissêmico das palavras. Então, vocês conseguiram entender que a polissemia é quando uma palavra adquire vários significados sem perder, né, a essência dela? Se vocês conseguiram, a gente alcançou esse objetivo. Então, vamos olhar agora o que vai ser a tarefa. A professora vai explicar ali para vocês poderem fazer quando vocês estiverem com o material complementar de vocês. Bom, então, número 1, leia os textos e em seguida marque a opção que indica a ideia central. Essa tarefa é a mesma para o 4º e para o 5º ano. Então, vocês vão ter 2 textos para vocês lerem e analisarem a ideia central dele. Então, a professora só vai fazer a leitura aqui, tá? Para vocês depois marcarem em casa aí bonitinho. Então, o primeiro texto, ó, seres vivos são organismos com certas características. Precisam de água, luz e ar para sobreviverem. Eles nascem, crescem, se reproduzem e se movem por conta própria. Os seres vivos fazem muito por si mesmos. Por exemplo, plantas e animais são seres vivos. Plantas fazem o seu próprio alimento e animais comem plantas ou outros animais para sobreviver. Então, vocês vão ler depois novamente esse texto calmamente para vocês marcarem a opção da ideia central. Se é características dos seres vivos, os animais fazem sua própria comida, todos os seres vivos precisam da luz do sol e as plantas comem outras plantas. O texto 2 você já viu uma girafa no zoológico? Girafas são os animais mais altos do mundo. A altura média de uma girafa é de 4 a quase 6 metros de altura. Esse animal tem um pescoço e pernas muito longos. As girafas comem as folhas das árvores altas. Outros animais não podem chegar a esse tamanho. Girafas machos são ainda mais altas que as fêmeas. Então, a mesma coisa, temos 4 alternativas para vocês escolherem a correta. Alimentação das girafas, girafas não dormem muito, girafas são animais únicos e a altura das girafas. Então, esses 2 textos para a gente alcançar lá o nosso objetivo de ideia central. O número 3 é com relação à polissemia. Então, uma palavra pode ter diversos sentidos dependendo da frase em que se encontra. A isso chamamos polissemia. Numere as frases de acordo com os diversos sentidos da palavra linha. Então, a gente vai ter ali 1, linha para costurar, 2, rumo, direção, 3, ligação telefônica, 4, traço a tinta ou a lápis. E depois, né, as opções para a gente numerar. Então, o telefone não está dando linha, passe uma linha ao final da atividade, você consegue colocar a linha na agulha, siga sempre em linha reta. E o 5º ano tem mais uma tarefinha que é fazer algumas frases com a palavra ponto, também mostrando essa questão de polissemia. Então, quem ainda não pegou, né, pega essas atividades lá na escola, tá? Faz com bastante atenção, principalmente a leitura do texto, para encontrar a ideia central. Na quarta-feira, que será a nossa próxima aula, a professora vai corrigir então essa tarefa de vocês, tá bom? Então, um beijo, agradeço aos alunos lá da Escola Heitor, né, que participaram enviando o vídeo para a professora e agradeço a vocês pela paciência aí, né, de mais essa aula. Tchau, até quarta-feira. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática com a professora Ana Li.
Bem-vindos também vocês, os alunos, né, da Educação dos Jovens e Adultos que assistem aqui às aulas com a professora. E hoje nós vamos continuar o tema da aula passada. Vocês lembram o que a gente estudou a aula passada? Muito bem, ó, tem gente que lembra, isso aí. A gente começou a ver, né, estudar sobre as porcentagens. Isso mesmo. Então, vamos ver qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Associar porcentagem às frações decimais e às frações ordinárias. Isso mesmo, hoje nós vamos fazer essas associações. E aí apareceu um nome diferente, né, para vocês, frações ordinárias, né? Então a gente vai ver hoje o que significa isso também, tá bom? E na verdade vocês já sabem, só temos um nome diferente para essas frações, mas vocês já conhecem as frações ordinárias. Bem, já que a gente está falando em porcentagem, vocês viram na aula passada que porcentagem se relaciona com as frações que têm denominador 100, isso mesmo. Então vamos fazer uma lembrança aqui com a professora, né? Então essas frações que têm denominador 100, a gente chama de frações decimais, né? Então vamos um exemplo aqui que a professora fez a aula passada com vocês, né? Se eu tiver esta fração aqui, ó, né? 50 centésimos significa 50 por 100 e eu posso transformar isso em número de porcentagem, aquele número que a gente tem, né, o símbolo da porcentagem, que eu vou fazer aqui para vocês observarem de outra cor agora, só um pouquinho para a professora poder mostrar para vocês, né? Então 50 centésimos é a mesma coisa que a gente for fazer o número 50 com aquele símbolo da porcentagem, né, ó. 50%. Então, essa fração aqui é uma fração decimal, isso mesmo. E hoje nós vamos associar essas frações decimais com as frações ordinárias e a porcentagem. Nós já chegamos até o final da aula, vocês vão ficar sabendo de tudo isso muito bem sabidos, muito bem. Então, para a gente iniciar a nossa aula de hoje falando sobre a porcentagem, a professora trouxe um material. Tá? Então tá aqui na mesa da professora. Esse material aqui se chama multiplano, né? É essa plaquinha furadinha, ó, cheia de furinhos, estão vendo? Onde aparece, onde a gente coloca esses pininhos coloridos. Então aqui nós temos um multiplano com alguns pinos coloridos aqui que vocês estão enxergando na telinha de vocês. Bem, aqui eu tenho uma figura geométrica desenhada, né? Se vocês forem observar, essa face que se formou aqui pela posição dos pinos, formou um quadrado, isso mesmo. Vamos contar quanto é o lado desse quadrado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho um quadrado de 10 por 10 formado aqui no nosso plano, né? Esse aqui é um plano do multiplano. Então, nesse caso aqui, esse quadrado de 10 por 10 me diz que eu tenho ao todo aqui 100 pinos. 100 pinos colocados sobre esse plano. Agora, bem, se eu tenho 100 pinos, se eu quiser dividir na metade isso aqui, como eu faria? Para dividir na metade, eu posso fazer assim, ó. Deixa a professora pegar um papelzinho aqui diferente. Eu posso fazer assim, ó, vou dividir na metade. Ótimo. Ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 para o lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5 para o lado de cá. Então, essa divisória que a professora colocou, separou para cá 5 de 10 e para cá 5 de 10. Quanto que é 5 de 10? Isso, é 50. Então, nesse conjunto aqui eu tenho 50 pinos e nesse outro conjunto de cima eu tenho também 50 pinos. Exatamente. Então, a metade de 100 é isso, a metade de 100 é 50. 5 de 10 desse lado, 5 de 10 desse outro lado. Então, se eu tenho 100, eu vou registrar aqui na minha lousa e vou dividir ele em duas partes, que a metade é duas partes. Cada parte vai ficar com 50 e não vai me sobrar nada. Então, o registro da minha operação é esse aqui, né? Eu tenho 100 que eu vou dividir pela metade, cada metade vai valer 50. Muito bem. Então, esse registro aqui do 100 na metade, a gente já conhece, né? Que é 50 centésimos. A gente já aprendeu isso lá
na aula passada, né? Quando a gente tem 50 dos 100, é 50 centésimos, que equivale a, isso mesmo, 50%. Então, quando a gente fala em metade, a gente está falando exatamente em 50%. Isso aí, né? Muito bem. Voltando aqui o nosso material do multiplano, né? Então, a gente dividiu na metade, beleza. 50 lá, 50 cá. Agora, eu vou dividir ele em 4 partes. Então, eu já dividi na metade, agora eu vou dividir na metade de novo. Então, a professora vai colocar aqui mais um papelzinho encaixado. Só um minutinho para a professora poder encaixar. Ótimo. Pronto. Pronto, dividi agora metade da metade. Quantos pedaços tem aqui? Isso, uma parte, um pedaço. 2, 3, 4. Então, agora o 100 que eu tinha no começo, eu dividi ele em quantos pedaços? Quantas partes? Isso, dividi em 4. Muito bem. Se eu tenho 4 partes aqui, quantos pinos eu tenho em cada parte? Vamos contar com a professora aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o 5 é quanto? 25, isso mesmo. Então, olha aqui, a professora vai fazer o registro agora dessa operação. Eu tenho 100, né? Ó, tenho 100. Eu vou dividir 100 em 4 partes. Cada parte vai me dar um total de 25 e não vai sobrar nada. Então, esse é o registro de 100 dividido em 4 partes. Cada parte vale 25. Muito bem. Então, essa relação que a gente fez do 100 dividido em 2 partes, 50, 50. 100 dividido em 4 partes, 25, 25, 25, 25. Você se liga nesses números porque a gente já vai usar eles, tá? Não esquece, coloca eles aí na cabecinha. Muito bem. Então, a gente já fez as divisões aqui em 2 partes do 100, em 4 partes do 100. A gente poderia fazer várias outras divisões. Eu vou fazer só mais uma com vocês aqui agora. Vamos ver aqui com a professora? Então, vamos lá. Agora, a gente vai dividir isso aqui em 5 partes. Bem, para dividir em 5 partes, eu sei que aqui eu tenho 10. Bem, 10 para dividir em 5 partes, cada parte vai ter 2, não é? Então, se eu tenho 10 pininhos aqui, eu vou pegar a cada 2 para dividir em 5 partes iguais, ó. Uma parte, 1, 2, segunda parte, mais 2, terceira parte, mais 2, quarta parte e aqui a quinta parte. Então, eu dividi o meu 100 em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quantos pinos ficou em cada parte? Tudo bem, ó, tem gente que já está contando aí sem precisar contar de 1 em 1. Ótimo, é assim mesmo. Se eu tinha contado 10 pinos, né, na largura aqui do lado desse quadrado que formou aqui, né, na posição dessa face superior, se eu contei 10 e eu peguei 2, então eu vou pegar, cada parte vai conter quantos? Isso, muito bem, 20. Então aqui eu tenho 20, 20, 20, 20 e 20. Ótimo, então agora vamos fazer esse registro que a professora acabou de fazer com vocês aqui no material. 100, que eu dividi em 5 partes, cada parte fiquei com 20 e não me sobrou nada. Então olha o registro que ficou lá dessa divisão que a gente fez das 100 pinos no material do multiplano, né? 100 dividido em 5 partes, cada parte ficou com 20. Muito bem, então o que a gente aprendeu aqui agora? Que eu dividi, né, os meus 100 objetos que representados aqui pelo pino no multiplano em 2, em 4 e em 5 partes. Eu poderia continuar dividindo, como eu falei para vocês, em mais partes, mas essas 3 partes agora já está suficiente para a gente aprender essa ideia que a professora trouxe para vocês. Agora vamos fazer um registro aqui no papel quadriculado. Então a professora vai fazer o seguinte, vai começar com o registro que a gente fez da divisão por 2. Então a professora vai pegar aqui uma caneta, uma régua, deixa eu puxar aqui pro ladinho para vocês poderem acompanhar o que a professora está fazendo. Então aqui nesse papelzinho quadriculado, nessa malha quadriculada que a professora está aqui na mesa, nós temos a representação do plano
do que estava no material do multiplano, tá? Então vejam lá, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, cada filinha dessa é de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 10 por 10 fechou 100. O que é a metade? A metade é o 50. Então, aqui a professora vai fechar aqui, ó, né? Fazer aqui uma pintura rápida com caneta das 50 partes desses 100 que a gente tinha nesse total aqui. Então, aqui vamos representar a metade, né, da divisão dos 100. Aqui a metade de 100 vale, isso, 50, não vamos esquecer. Então, aqui, ó, a professora registrou rapidinho aqui a pintura da metade dos 100. E como que eu faço isso em fração? Bem, a fração a gente já conhece, não conhece? Qual é a fração que representa a metade? Como que eu escrevo metade em fração? Isso, muito bem. A gente escreve, né, o número fracionário do meio. Então, eu tinha, né, o meu inteiro foi dividido em duas partes e eu peguei uma parte só. Então, aqui a professora vai colocar sobre o papel aqui, ó, a metade, essa metade, né, com o número fracionário. Essa fração que está aí do lado, a gente chama ela de fração ordinária, tá? Então, essa é uma fração ordinária. E nós sabemos que essa fração de metade de 100, então, é 50 centésimos. Isso também a gente já sabe. Então, a professora vai colocar aqui 50 centésimos do lado do meio. Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, essas representações aqui falam da mesma coisa. Feito? Observaram? Muito bem. E agora a gente vai fazer isso, a mesma coisa que a gente fez com a metade, a gente vai fazer agora dividindo em 4 partes, tá? Então, vamos de novo aqui para a mesa da professora. A professora vai pegar outras canetas coloridas aqui para a gente poder fazer a nossa divisão. Então, vamos lá. Nós vamos dividir em 4 partes. A primeira parte, lembram lá que era metade da metade? Então, a metade da metade aqui, ó, no caso, é até o 5, né? 5 quadrinhos aqui. Então, essa aqui é a metade da metade. Ok, ó. Aqui, metade para lá, metade para cá. Então, esse aqui a professora vai pintar de azul, né? Vai fazer aqui as linhas rapidinho para a gente poder fazer a representação dessa metade da metade de 100, que a gente já sabe que vale quanto? Isso, muito bem, a gente já sabe que vale 25. Então, aqui, metade da metade é a primeira parte, né, daquelas divisão de 4. Mas, como é em 4 pedaços, eu vou dividir aqui, ó, a outra parte também, porque são 4 pedaços, né? Então, a professora vai pintar aqui de amarelo, só para deixar registrada a outra parte dos quartos, né? Então, 1 quarto, 2 quartos, isso aí. Agora, a gente vai pegar e vai representar o outro quarto. Então, outro pedaço, que é mais ou menos esse aqui, né? Os outros 25 quadradinhos. Então, aqui a professora vai fazer uma pintura mais rápida, para a gente poder só registrar o nosso pensamento daquilo que a gente acabou de visualizar ali no multiplano, né? Então, tá aqui, mais ou menos rapidinho só para registrar. E a última parte, né, do nosso material aqui, ó, que é os últimos 25 pedaços do quartos. Então, nós temos 4 quartos agora aqui. Pintando, ficou rosa mais claro, né? Um rosa mais escuro em cima, um rosa mais claro embaixo. Então, aí, tá aí para vocês verem a divisão dos 4 pedaços que nós tínhamos no 100. Qual é a fração que nós temos aqui? Bem, a fração que nós temos aqui é aquela fração que a gente já conhece. O todo está dividido em 4 partes e eu vou pegar uma das partes. Então, vamos lá. A professora vai colocar aqui do ladinho. Vai colocar a fração ordinária. E vai colocar a fração também de centésimos, né? Bem, eu tenho 100 quadradinhos. Cada parte pintada que a professora colocou ali vale 25 dos 100, então 25 centésimos. Então, aqui está o registro, né? Essas representações aqui são da mesma coisa, equivalem-se, né? São frações equivalentes, elas valem o mesmo pedaço, a mesma quantia, tá? Muito bem,
E se a gente fosse dividindo em outras partes? Se a gente fosse dividindo em 10, em 5, né? Então a professora já trouxe aqui pintadinho o de 5. Ó, nós já tivemos, a professora já trouxe ali para vocês observarem que essas partes pintadas são 5 partes daquelas que eu dividi, né? Cada parte é 1/5. Então eu tenho 5 partes e cada parte que eu pegar vale 1/5. Então aqui a professora vai colocar a fração ordinária que vale dessas cores. Cada cor que está aqui vale 1/5. E se a gente for observar, essas cores, quando a gente faz o quadradinho, ó, para contar de 100, cada pedaço desse aqui a gente viu que tinha 20, né? A gente já viu isso aqui, já observou. Então, das 100 partes, 20 são de cada cor. Então, aqui está a fração equivalente a 1/5, né? Se vocês forem observar aqui, 1/5 e 20 centésimos são equivalentes nessa representação aqui. Então, são frações equivalentes, ok? Muito bem? Ótimo! Então, a professora mostrou para vocês aqui 3 formas de divisão do 100 com as frações ordinárias e as frações decimais. Então, só para a gente diferenciar, frações decimais são todas aquelas que têm múltiplos de 10 no denominador, né? São frações chamadas frações decimais. E as outras frações que têm denominadores de outros algarismos, né? Com outras representações, são chamadas de frações ordinárias. 1/2, 3/7, 10/12, são frações ordinárias. Beleza? Então, só para você diferenciar a decimal da fração ordinária. Agora, vamos sistematizar essas ideias que a professora trouxe aqui no material e na telinha? Vamos lá? Aí a gente já fez, né, essa representação aí que a gente fez na aula passada, né, das frações com as porcentagens. Então, observe aí, nós tínhamos um centésimo era 1%, 50 centésimos era 50%, 10 centésimos, 10% e 100 centésimos, 100%. Isso a gente já viu na aula passada, estamos só lembrando. Agora, vamos... né, a gente fez toda aquela divisão aqui com o multiplano, olhando as partes das divisões aí, e agora a gente vai sistematizar. Muito bem. Então, cada cor, a gente vai achar a fração ordinária e a fração decimal, ok? Então, a primeira nós temos dos 100, 50. Qual é a fração decimal? 50 centésimos. Da próxima, cada cor que está ali do lado, vale 25 centésimos. Na próxima, 20 centésimos. Então, essas 3 a gente fez aqui na mesa com a professora. E a última, né, é uma fração decimal dividida, né, ali no caso inteiro de 100, dividido em 10 partes. Então, como que ficou cada cor ali? 10 centésimos, né? Cada cor representa 10 centésimos. E a mesma fração equivalente a gente vai ver embaixo agora. Então, olha ali, a 50 centésimos equivale à fração ordinária. O que é a fração ordinária, lembram? Que é a fração, são todas as outras frações que não têm denominador múltiplo de 10. Então, a primeira vale metade, isso mesmo, 1/2. A segunda, cada cor vale 1/4. A terceira, cada cor vale 1/5. Então, isso a gente observou aqui na mesa com a professora. E aí, a última representação que a professora colocou ali, fração em exceção, por quê? Porque essa fração aí que vai aparecer para vocês agora, ela também é uma fração decimal, porque o denominador dela é 10. Então, vamos ver? 1/10, tá? Então, essas frações são as frações equivalentes às frações de denominador de 100. E como que a gente faz o registro de tudo isso, né, em porcentagem, professora? Porque veja que está escrito ali, ó, essas frações são frações equivalentes, elas se equivalem, valem a mesma coisa. E a gente pode registrar isso em porcentagem. Vamos ver no quadro que vai aparecer para vocês? Então lá, a primeira fração ordinária, que era metade, que é 50 centésimos, bem, 50 centésimos vale quanto em porcentagem? Lembra que a gente já trabalhou com isso na aula passada? Isso, 50%. Então, 1/2 ou metade vale 50%. A próxima, que é 1/4, que vale 25 centésimos, são frações equivalentes. Na porcentagem, 1/4 vale quanto?
25%, ótimo. E na sequência, a próxima é 1/5, que vale 20 centésimos, né? Na comparação ali das frações de denominador 100. E 1/5 em porcentagem vale quanto? 20%, muito bem. E a última, que é 1/10, que é 10 centésimos, equivale a 10%. Então veja o registro da porcentagem em relação à fração ordinária. Nós temos ali a fração ordinária e lá por último, na última coluna, a porcentagem. A fração decimal do meio é para fazer a comparação da equivalência da fração ordinária. Então nós temos a metade, que é 50%, 1/4 que é 25%, 1/5 que é 20% e 1/10 que é 10%. Registraram bem essa ideia? Muito bem. Então vamos para a próxima telinha agora? A gente vai fazer um exercício, tá? Então olha, nós temos 4 malhas, né, de 100. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Vamos fazer o registro das frações, tanto ordinárias quanto frações decimais de cada um desses desenhos que estão aí, dessas figuras. Na primeira, quanto que vale em fração ordinária e em fração decimal? Lembre que o denominador aí vai ser sempre 100 na fração decimal, tá? Porque a gente está trabalhando com o todo de 100 e depois a gente vai fazer a comparação com as frações na divisão das cores. Primeiro, nós temos um quadrinho de 100, que quantos estão pintados? Isso, 25. Então, quantas cores nós temos ali pintada? Uma cor. Uma das 4 cores que eu posso pintar. Então, vamos ver os conjuntos agora da fração. Eu tenho 1/4 na primeira, 2/4 na segunda, porque eu tenho 2 cores diferentes na segunda, né? Que equivale ali ao meio. Lembra que equivale ao meio? 2/4 também representa a metade. 3/4, que eu pintei lá, né? 3 pedaços dos 4, das 3 cores das 4 que eu tenho. E o último 4/4, ou seja, o inteiro. E isso em fração decimal, quanto vale? Vamos fazer a equivalência. A primeira, 25 centésimos. A segunda, 50 centésimos. A terceira, 75 centésimos. E a quarta, 100 centésimos. Observe então aí agora esses conjuntos de frações de 1/4, né? Que são as frações de quartos. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Na hora que eu vou trabalhar com a porcentagem, eu também faço a somatória desses valores. Então veja, na primeira porcentagem ali, nós vamos ter 25%. 25 mais 25 são 50, que é a segunda fração, ó, 50 centésimos. Por isso, 50%. 50 centésimos mais 25 centésimos, vamos ter 75 centésimos, que é o 3/4. Equivale a 75%. Por que 75, professora? Porque eu pintei 75 quadradinhos daqueles 100 que eu tinha, né? E ficou só uma parte ali em branco, estão vendo? Por isso que é 75 centésimos, que equivale a 75%. Então, 3/4 também são 75%. E o último, que é 4/4, que é os 100 centésimos, equivale a 100%. Vamos seguir na próxima telinha agora nessa mesma ideia, descobrindo as frações ordinárias, as decimais e as porcentagens. Agora a gente dividiu em 5 cores. Tá vendo? A primeira representação, uma cor, na segunda 2, na terceira 3, na quarta 4 e na última 5 cores. Então eu dividi o 100 em 5 partes. Vamos relembrar lá como que faz as frações. Isso, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. Cada cor representando uma fração. Um pedaço do inteiro, né? Que representa aquela fração ali de baixo. E em relação às frações decimais equivalentes, vamos ver. A primeira, 20 centésimos. A segunda, 40 centésimos, porque eu somei 20 com 20, deu 40. Agora, 40 mais 20, que é o 3/5 ali, são 60 centésimos. Agora, por 4/5, mais 20 quadrinhos pintados, que dá 80 centésimos. E o último, que é o 5/5, mais 20 para fechar, 100 centésimos. E isso em porcentagem vai ser lá, 20 centésimos é 20%. Muito bem, 40 centésimos, 40%.
60 centésimos, 60%. 80 centésimos, 80%. E 100 centésimos, 100%. Então, olha as frações ordinárias. 1/5 vale 20%, 2/5 vale 40%, 3/5 vale 60%, 4/5 vale 80% e 5/5 vale 100%, porque ele é o inteiro. Então, viram aí nessa atividade que a gente fez relacionando as frações ordinárias, decimais com as porcentagens? Então, quando a gente pensar assim, eu quero 25%, opa, é só pegar e dividir o meu inteiro em 4 partes, porque 25% vale 1/4. Então, fica fácil também a gente trabalhar com as questões de frações com as porcentagens. 75% são 3 de 1/4, né? 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que são 3/4. Então, 3/4, 75%. Então, é bom a gente fazer essa associação das frações com as porcentagens, porque às vezes a gente pode fazer depois, mais tarde, o cálculo da porcentagem, não lembrando muito bem, a gente pode recorrer às frações ordinárias. Aí fica simples e fácil, não é? E agora, para a gente dar mais uma verificada aí, se a gente conseguiu compreender, a professora trouxe mais um desafio para a gente fazer aí, um probleminha, né? Um exercício. Vamos lá? Então, nós temos aí uma figura, né? Uma figura quadrada pintada de azul e amarelo. E ali do lado, uma representação da malha quadriculada de 100 partes. Nós vamos observar quanto vale de cada cor, amarela e azul. Vejam ali, como que eu vou saber agora, professora, se amarelo e azul não tem os quadradinhos para mim contar? Agora ela está assim numa figura inteira. Bem, a gente pode pensar na mesma situação que a gente pensou antes, né? Que se eu tenho 100 e vou dividir em 4 partes iguais, uma das 4 partes vai valer 25. Mas para a gente conferir, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a sobreposição da malha quadriculada. Ó, se sobrepôs e dá para conferir que aquele quadradinho amarelo ali vale 25. Então, da parte azul, nós temos 75, porque eu tirei o 25 do 100. Então, na parte azul, nós temos 3/4, que vale os 75%. E na parte amarela, nós temos 1/4, que vale os 25%. Então, aí ficou registrado, né, nessa atividade, a prática da porcentagem usando também as frações ordinárias. Ok? Então, nesse sentido é que a gente pode trabalhar com o cálculo aí, com as porcentagens. Beleza? Muito bem. Bem, meus amores, a gente está aí quase chegando no final da nossa aula, né? Já estamos chegando na reta final da aula. E o que nós tínhamos que pensar hoje na aula de hoje? Essa situação do associamento, né? Associar, né? Associação. Associar a fração ordinária com a fração decimal e a porcentagem, para que a gente possa entender que 1/5 é a mesma coisa que 20 centésimos, que é a mesma coisa que 20%. Conseguiram compreender isso? Então aí, se a gente conseguiu compreender isso, a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa aula. Qual que era o objetivo da nossa aula? Lembram lá? Vamos ver? Associar porcentagem às frações decimais e às frações ordinárias. Muito bem, então se a gente fechou isso na aula de hoje? Fechamos, né? E se a gente fechou isso na aula de hoje, a gente pode dizer que a gente cumpriu o objetivo. Muito bem. E a tarefa? A tarefa é sobre isso, né? É sobre porcentagem, sobre frações decimais e sobre frações ordinárias. Vamos ver a tarefa? Então, a professora colocou um quadro e nesse quadro algumas representações estão preenchidas já. Outras ainda faltam a gente preencher. Então, observe na tabela, né, do quadro, tabela aí, e complete associando as representações figurais com as frações ordinárias, as frações decimais e a porcentagem. E olha a observação que a professora colocou na tarefa. O quadriculado que está em volta só vai servir de referência à medida dos lados da figura que está nele sobreposta. Tá? Então, a gente só vai usar o quadriculado para fazer referência ao tamanho do lado. O quadriculado que está em volta não faz parte da figura.
tá bom? A professora deixou essa observação para vocês não confundirem. Então, a figura que a gente vai analisar é essa que está aí pintada, né? De escuro com branco. E o quadriculado, lembrando, é só uma referência para a medida dos lados, beleza? Então, ali nós vamos completar com a fração ordinária, com a fração decimal e com a porcentagem. Então, veja, na primeira já está ali a porcentagem, 75%. Quem é 75%? A parte branca ou a parte escura? Nós vamos ter que prestar atenção nisso, porque eu não posso colocar 75% na parte que não representa os 75%, né? Então, presta bastante atenção nesse detalhe também. E ali você vai completar aonde está faltando. Então, no primeiro está faltando a fração ordinária e a fração decimal. Na segunda, de baixo, está faltando a fração ordinária e a porcentagem. Lá do outro lado, estão faltando tanto a fração decimal quanto a porcentagem. E na última, a fração ordinária e a fração decimal que estão precisando ser completadas no quadro, ok? Primeiro lembra que a professora sempre fala para vocês, temos que fazer, tentar, né? Se esforçar para aprender. E aí, se a gente errar, a gente repara, a gente arruma, não vai ter problema nenhum, beleza? Muito bem! E aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido, isso mesmo. Meus anjos, fiquem com um beijinho da professora, se cuidem, né? E até a próxima aula. Vem aí, Geografia. Bom dia, crianças, tudo bem? Sou a professora Fabiola. Hoje nós veremos um pouquinho mais sobre ciências humanas e o nosso objeto de conhecimento hoje são as representações das cidades, suas definições, atividades e as maiores cidades do nosso estado do Paraná. Como objetivos, teremos identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo crescimento das cidades. Nossa hora da leitura. Eu convido vocês então para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, conhecendo o poema Cidades. Vamos lá? Cidades, cidades e municípios, um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, o cheiro é bom. No centro é zona urbana, com prédios, fábricas, ruas, calçadas e asfaltadas, sem falar na poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora. Todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. Graça Battistucci. Então, com esse poema, nós conseguimos iniciar o nosso assunto. O que são as cidades? O que são os municípios? Existe diferença entre cidade e município? Existe sim. As cidades, então, são as áreas povoadas por um determinado número de pessoas em um espaço geográfico. Lá vai estar as concentrações de residências, comércio e indústrias. Já o município, ele é um espaço territorial, ele compõe a cidade e a zona rural, que é o campo. E administrado ainda por uma prefeitura e câmara, tudo mais. Para vocês compreenderem, então, o ovo inteiro é o município, a gema é a cidade e a clara é o campo. Então vamos ver melhor? Os municípios possuem os espaços urbanos e os espaços rurais. A primeira diferença que podemos notar é apenas observar a paisagem. Na zona urbana nós teremos a concentração de casas, circulações de pessoas, prestação de serviço, hospital, farmácia, comércio, indústria. E já no campo nós teremos então aquela paisagem mais natural, né? Ao campo, as plantações, a agricultura. Podemos ter também assim pequenas vilas rurais, né? Que são alguns agrupamentos de casa, um local de oração, um mercadinho,
porém a maior predominância será de natureza. Porém, os dois se completam. A zona urbana precisa da zona rural e a zona rural também da urbana. É na zona, no caso, as pessoas do campo, quando precisam de um hospital, se dirigem então à cidade. A cidade precisa de todo o produto natural que recebemos do campo, né? As verduras fresquinhas, as frutas, o leite, certo? Por sua vez, então, cada cidade está organizada dentro dos estados, sendo uma delas a capital, onde se encontra a sede administrativa, além das principais atividades que são realizadas na região. Portanto, é na capital do estado que nós vamos encontrar o governador, os deputados estaduais e toda a sede administrativa do estado. O Paraná é um estado brasileiro formado por 399 municípios. E no Brasil, nós temos 26 estados e um Distrito Federal. No Distrito Federal é onde fica o nosso presidente, os senadores, os deputados federais. E todos esses estados também são subdivididos em municípios. Esses municípios, eles são formados por várias cidades. E é por isso que muitas delas serão classificadas pela característica mais forte, podendo ser industrial, histórica, turística, mineradora, assim como dizia o nosso poema. Vamos ver? A professora trouxe como exemplo todas as cidades paranaenses, mas em cada estado terá a sua característica, a sua cidade. Aqui em Paranaguá, nós vemos uma cidade portuária. A sua característica mais forte é o Porto de Paranaguá, onde ele está totalmente preparado então para exportar as mercadorias, receber as mercadorias que vêm de fora pelos navios. Cidades turísticas. Nós temos o exemplo aqui de Foz do Iguaçu, que recebe milhares de imigrantes do mundo inteiro para conhecer então as cataratas, né? Essa queda d'água muito bonita, uma obra da natureza que é muito visitada e muito procurada. Como cidades industriais, nós temos São Mateus do Sul, que faz a extração do xisto. Poderemos até considerá-la também uma cidade mineradora. O xisto, ela é uma rocha, portanto extraída e utilizada na confecção de cerâmica. Como cidade histórica, temos Morretes aqui no exemplo, mas tem muitas, Antonina, o próprio Paranaguá conserva ainda o seu centro histórico, né? E a cidade histórica, ela tem então essa característica de manter a memória do passado. Ela conserva seus casarões, as ruas do mesmo estilo que foram feitas há muitos anos atrás. Com isso, preservando a memória daquele local, no nosso caso até do nosso estado. Vejam bem, nós vamos então conhecer 5 cidades do Paraná que são as maiores em relação à população. Serão elas Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, nossa cidade, e Cascavel. Vejamos então? Curitiba, olhem só, aqui todo o espaço territorial, a imagem de satélite, isso mesmo. Vejam que todo o território de Curitiba conseguimos perceber uma grande concentração urbana. Não quer dizer que ela não tem um espaço verde. Vamos ver a seguir? Curitiba, ela consegue ser um equilíbrio entre zona urbana, né, e o campo, que se concentra em parques, em espaços de natureza, onde a população pode ter então esse contato mais íntimo, né, com a natureza, com o ar puro, com as árvores. A população estimada é 1.933.105 habitantes. A densidade demográfica, 4.027 por quilômetro quadrado. E a sua área territorial, aproximadamente 435 quilômetros quadrados. A cidade industrial de Curitiba, esse SIC que está aqui abreviado, ela foi criada em 1973 e é o maior parque industrial do nosso estado do Paraná. Existem mais de 500 indústrias nessa região.
Entre as 100 principais, nós podemos citar a Petrobras, a Ambev, a Gerdau, Esso, Sadia e o Grupo Votorantim. E como a professora havia dito, ela reúne 26 parques, ou seja, são 81 milhões de metros quadrados de áreas verdes. Ela é considerada a capital ecológica do Brasil, com o maior território de Mata Atlântica preservada do nosso país. Olha, como exemplo de pontos turísticos, a professora só trouxe 2, mas existem muito mais. O Jardim Botânico, então, que é o cartão postal de Curitiba, ela possui a estufa de vidro com algumas espécies de vegetação, baseado lá no Palácio de Cristal de Londres, e na parte externa são jardins no estilo francês, com muita cor, muita forma, que a gente pode visualizar. E atrás um pouquinho tem o Jardim das Sensações. Nesse espaço, o turista, o visitante, ele é convidado a conhecer a natureza sem utilizar os olhos. Então, no início do Parque das Sensações, você é vendado, Você pode receber a venda e, se quiser tirar os sapatos, então você vai sentir a natureza com o seu olfato, a sua audição, vai escutar o barulhinho das águas, vai sentir a textura das folhas. É uma bela experiência com a natureza. Aqui ao lado nós temos a Unilivre. A Unilivre é a Universidade Livre do Meio Ambiente. Ela é uma organização não governamental pioneira nas discussões sobre o meio ambiente, tentando buscar esse equilíbrio, entre o crescimento urbano e o respeito à natureza. Ela foi fundada no Dia do Meio Ambiente, 5 de junho de 1991, com a arquitetura de Domingos Bongestaves. E ela ela presta serviços, de consultoria, de análise em temas como água, resíduos, impacto ambiental, litoral e etc. Uma curiosidade do nosso Paraná, da nossa Curitiba. A nossa Universidade Federal, ela é considerada a mais antiga do nosso país. Isso se deu porque ela foi fundada lá em 19 de dezembro de 1912. Porém, em 18 de março de 1915, surge uma lei federal chamada de Lei Maximiliano, que promove o fechamento de algumas universidades. Por quê? Porque coloca uma questão de umas exigências de número de habitantes, coloca as universidades como departamentos oficiais. Então, com isso, muitas delas precisam ser fechadas. Porém, a nossa, em 1918, ela recorre então dessa lei, dividindo os seus cursos em que ela oferecia medicina, direito e as engenharias, deixa todos independentes, só que concentrados no mesmo local, sobre a mesma direção. Isso faz com que o funcionamento da universidade não tenha parado, Ele não chega a ser bloqueado. Portanto, ela se torna a mais antiga do nosso país. Londrina. Londrina, então, é a nossa segunda cidade em tamanho populacional. Aqui está, mais ao norte do nosso estado. Vejam que, como Curitiba, sua zona urbana também, ela acompanha quase todo o seu território, mas também possui muitos parques e muita área verde. A sua população, então, é de 569.733 habitantes. Sua densidade demográfica de 306 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial 41.652,569 quilômetros quadrados. Ela vai possuir, então, no seu espaço industrial, 12 empresas entre as 500 maiores da nossa região sul. Então, conforme ranking da revista Amanhã. As principais empresas, como que a gente pode citar, elas são dos setores de agronegócio, construção civil, logísticas e serviços. Entre elas, então, está a Integrada Cooperativa Agroindustrial,
a Agroquímica Adama e pelo Grupo Plaenge, que é de construção civil. Como pontos turísticos, então, claro que Londrina oferece muitas outras coisas, nós trouxemos a Rota do Café. A Rota do Café, ela nasce lá em 2009, e claro que Londrina faz parte, existem outras cidades que compõem a rota, porém todo o norte do Paraná, ele teve muito forte, então, esse cultivo do café, né? As plantações de café giraram a economia daquele local, portanto a rota tem tudo a ver com aquela região. Ela, em 2011, foi escolhida pelo Ministério do Turismo como o melhor roteiro turístico brasileiro e ela já recebeu mais de 5.000 turistas. Foi projetada a Catedral de Londrina pelos arquitetos paulistas Eduardo Rosso e Yoshimasa Kimiyashi. Alicerçada em pedra e cimento, ela é estruturada no aço, no ferro, no alumínio e é um verdadeiro monumento de arte e fé. Então também um cartão postal de Londrina. Aqui só a professora quer completar que a rota então é composta de museus, padarias, cafés ao longo do seu caminho. Maringá. Maringá também, próximo a Londrina, no norte do Paraná. Muito bem. Aqui nós conseguimos perceber uma zona de campo maior e a concentração urbana da cidade de Maringá. Então, sua população estimada é de 423.666 habitantes, sua densidade demográfica é de 733,14 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial 487,12 quilômetros quadrados. Aqui nós temos toda a economia de Maringá fundamentada na agricultura, na pecuária, na atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, de educação e de saúde. A cidade, ela cedia uma das mais importantes cooperativas agrícolas brasileiras, representada aqui na foto, que é a Cocamar. Como pontos turísticos da cidade de Maringá, nós temos o Parque do Japão, que é considerado também, lá em 2008, o Memorial do Imigrante, porque em 2008 o imigrante japonês completou 100 anos que está aqui no nosso país. Então, ele é um símbolo da cultura japonesa e tudo isso se baseou num acordo de irmandade entre as cidades de Maringá, aqui no Brasil, e Kakogawa, no Japão. Esse acordo foi assinado lá em 1973 e com isso essas duas cidades trocaram informações ao longo do tempo. O Brasil, Maringá passou a sua experiência e Japão também partilhou das suas experiências. Os jardins, eles são todos baseados no Jardim Imperial do Japão. Ele possui uma casa de chá, possui museu, esse lago com as belas carpas que também vieram do Japão. Então é um espaço de natureza muito rico lá em Maringá e muito importante também para a imigração japonesa. Nós temos também a mesquita, que é o Sheikh Mohammed Ben Nasser Al Ubaid. Ela foi inaugurada oficialmente em 15 de outubro de 1989 e os muçulmanos, que também possuem em grande número na região de Maringá, conseguem esse local de oração, né, e respeito pela sua religião. Ponta Grossa, nossa cidade que não poderia faltar, né? Então, vamos à imagem de satélite. Ponta Grossa aqui bem pertinho de Curitiba. Podemos perceber então a nossa concentração urbana aqui e o nosso espaço, né? Então, de campo, de zona rural. Ponta Grossa, o seu parque industrial então ocupa o 3º lugar no ranking do nosso estado. Nossas atividades agrícolas também incluem a produção de amendoim, arroz, feijão, mandioca, milho e principalmente a soja. Na pecuária, nós podemos encontrar a criação de búfalos, cabras, bovinos e etc. E, como destaque nacional, nós temos referência na agroindústria.
Nossa população, então, é de 351.733 habitantes. Nossa densidade demográfica é 150 habitantes por quilômetro quadrado e nossa área territorial 2.054,732 quilômetros quadrados. Nossos pontos turísticos, a professora trouxe só 2, mas nós já tivemos toda uma aula sobre todas as nossas belezas naturais que podemos encontrar aqui na nossa cidade. Então, relembrando, né? Nós temos Vila Velha, que é considerado o principal atrativo natural de Ponta Grossa. E essa unidade de conservação, ela é composta então por 3 atrações. Aqui nós temos os arenitos, representado pela taça, as furnas e depois a Lagoa Dourada. Aqui tem também o Buraco do Padre, né, que é uma furna que apresenta em seu interior então essa imponente cascata de 30 metros formada pelo rio Quebra-Perna. Itaiacoca, e em 2005 então passou a integrar o criado Parque Nacional dos Campos Gerais. E Cascavel, nossa última cidade, lá no oeste do Paraná. Vejam, aqui temos todo o território de Cascavel, a sua concentração urbana e a sua zona rural. Cascavel, então, ela tem como população estimada 71.743 pessoas, sua densidade demográfica é de 78,99 habitantes por quilômetro quadrado e sua área territorial é de 838,115 quilômetros quadrados. Ela é considerada então a capital do oeste do Paraná. Tem um intenso fluxo nas suas rodovias de bens e serviços. Sua produção agropecuária também, ela é muito importante, produzindo soja, milho, carnes das mais variadas, né, como aves, galináceos, suínos, e também é muito forte a sua indústria de alimentos. O comércio e serviços e também o turismo de negócios estão concentrados em Cascavel. Como ponto turístico, então, são 2 locais que se completam. O Parque Municipal Danilo Galafassi, que é criado lá em 23 de julho e também muito importante para a preservação das espécies e das principais nascentes do rio Cascavel. E lá em 2012 ganhou então um jardim zoológico nesse mesmo espaço. Também dentro dele nós podemos encontrar, que está aqui representado pela imagem, o Museu de História Natural, que contém então várias espécies de demonstração para estudos, né? Tornando assim o Centro de Educação Ambiental Gralha Azul. E o Parque Ecológico Paulo Gorski, que junto com o Zoológico Municipal forma então a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil. A maior atração é esse lago então, que é o Lago Municipal. Ele tem uma lâmina d'água de 39 hectares, contornado por uma pista para caminhadas. Então, muito bem. Agora eu convido vocês a nós relembrarmos um pouco mais sobre a nossa aula, observando as imagens que a professora trouxe aqui. Essas imagens, elas fazem parte, né? Algumas apareceram nos nossos slides e elas vão trazer então os pontos principais de todas as cidades estudadas por nós. Nós vamos começar então pela maior delas, Curitiba, e eu vou pedir que vocês me ajudem. A professora vai colocar o nominho dela aqui e nós vamos localizar nas imagens quais são as imagens que se referem a Curitiba. Alguém, vamos lá? Puxando da memória. Curitiba então, ela possui 26 parques naturais, portanto temos que achar a Unilivre, está aqui, a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Jardim Botânico, que foi um ponto turístico muito importante e um cartão postal da cidade de Curitiba. Colocamos aqui. Muito bem. E também
nós temos a cidade industrial, que a professora comentou com vocês, que é a maior parque industrial do nosso estado. A próxima cidade que nós estudamos foi Londrina. A professora vai deixar o nominho dela aqui. Londrina, então, tem a sua catedral, que é também um cartão postal da cidade. Tem o Museu Histórico Padre Carlos Veis, que faz parte, então, da Rota do Café. E tem a Agroquímica Adama, que é muito importante naquela região. Vamos cobrir aqui um pouquinho. Muito bem. Esses, então, compõem a cidade de Londrina. Nossa próxima cidade estudada foi Maringá. A professora vai colocar o nominho dela aqui. Maringá, então, possui a sede da cooperativa Cocamar, a mesquita, né, pelo grande número de muçulmanos da região, e também o Parque do Japão. Me ajudem a encontrar. Aqui está o Parque do Japão, considerado, então, esse marco muito importante para a imigração japonesa e também para o nosso estado. Nossa cidade de Ponta Grossa, então, nós trouxemos um pouquinho mais aqui o Parque Estadual de Vila Velha, a produção de soja, muito importante na nossa região, e o Buraco do Padre, um importante, então, ponto turístico de nossa cidade. E, para fechar, a nossa cidade de Cascavel, que possui, então, o Parque Ecológico Paulo Gorski, o Parque Municipal Danilo Galafassi, né, fazendo, então, essa importante reserva ecológica, e a pecuária como importante economia dessa região. Ok? Então, foi isso. Obrigada pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, crianças!